Meus prezados irmãos, em Cristo e Maria, paz e alegria no Senhor. Amados irmãos e irmãs, é do nosso conhecimento, da nossa visão, da nossa compreensão, o grave estado que se encontra a Igreja Católica no mundo inteiro, multidividida, subdividida, pluridividida. A perseguição à pessoa do Papa Francisco hoje se torna uma coisa verdadeiramente escandalosa. Na Espanha, pelas redes sociais nós estamos vendo um tal de Papa Pedro III sentado num trono, carregado nos ombros, como outrora até os tempos de Paulo VI. Esse antipapa está sendo seguido por uma grande maioria de pseudo-católicos, falsos católicos, e ele é considerado, para o lado da Europa, o novo Papa da Igreja. Um grande canalha que se diz o Papa Paulo III. Mas isso não me preocupa, porque eu sei que o mal por si só se destrói. O que me preocupa é o vandalismo moral da Igreja, o vandalismo moral entre os sacerdotes, religiosos e religiosas e leigos, a desunidade, paróquia contra paróquia, congregação contra congregação, leigo contra leigo, sacerdote contra sacerdote. Hoje eu recebi aqui uma mensagem de um padre usando um brinco na missa, e o rapaz dizia que era preciso fazer uma campanha para, se possível, dar uma surra nesse padre em praça pública. E ele estava muito animado com essa ideia. E eu dizia para ele: você está esquecendo que, apesar do brinco na orelha na hora da missa, ele é um sacerdote do Senhor. Sim, é um escândalo, não deixa de ser. Não é? Daqui a pouco nós vamos ver padres tatuados, vamos ver padres com tatuagem no rosto, não é? Com o ostensório tatuado na testa. Mas não podemos esquecer, são sacerdotes. Meus irmãos, eu fui para a missa dia 13, era o 7º dia de uma filha espiritual, e no dia anterior, que seria o 7º dia, houve uma explosão nos postes perto da matriz, e a missa ficou para dia 13, dia quarta-feira. Quando este sacerdote me viu no meio do povo, esse homem ficou louco, transtornado. Esse sacerdote mudou a direção da missa com tantas piadas, com tanto deboche, com tanta gracinha, que, para vocês terem uma ideia, ele mudou a oração eucarística para me dar piada. Ele criou palavras que não estão no novo ritual das orações eucarísticas para me dar piada. E o povo todo da igreja me olhava, e o povo todo da igreja, solidário, me fazia gestos para dizer: não ligue, não ligue, não ligue. Mas o que eu quero dizer para você é que esse padre, coitado, certamente uma falsa vocação, né? Esses sacerdotes que entram só para poder manter a família, coitados. É o sacerdote que faz do sacerdócio uma profissão. Ele já está perdoado por mim, porque o que eu vejo naquele pobre homem de estola é o ministro de Cristo, inadequado, mas o ministro de Cristo. A igreja está atravessando uma das suas piores crises morais, talvez mais grave do que a Idade Média. Nem por isso devemos abandoná-la, nem por isso devemos deixá-la, nem por isso devemos desonrá-la com comentários. É certo que não é possível ficar calado diante dos horrores das orgias eclesiásticas, mas precisamos, no que é possível, no que está ao nosso alcance, defender a nossa igreja. Eu aconselho as pessoas a terem prudência. Sou procurado por coordenadores de pastorais, coordenadores de movimentos e grupos. E o que eu digo para eles? Além de procurarem Dom Gregório, saibam que o lugar de vocês é na paróquia de vocês, mantendo-se como sentinelas vivas do Evangelho. Gente, sabe como é que a gente silencia
uma pessoa desordenada na Igreja Católica sendo santos, vigilantes, sinceramente piedosos, sendo pessoas que vivem o Evangelho, pessoas que são verdadeiramente eucarísticas, verdadeiramente marianas, por isso mesmo, verdadeiramente catequizadas. Sabe como é que você enfrenta um inimigo seu, que seja um padre, uma religiosa, uma monja do Carmelo, sendo santo? Você silencia, você derrota, você põe por terra essa pessoa. Porque nada se pode fazer contra uma pessoa iluminada. Nada se pode fazer contra uma pessoa em quem Deus habita. Nada se pode fazer contra uma pessoa conduzida por anjos. Então não brigue, não discuta, não vá para cima. Seja santo, seja santa. Não dê valor aos comentários que chegam contra você. Não se inflame por piadas, deboches. Nós sabemos que essas pessoas estão no lugar errado e que Deus as usa para santificar os demais. Nós sabemos que essas pessoas estão na igreja errada, deveriam ser evangélicas. O lugar delas é na igreja evangélica, é na Assembleia de Deus, é na Presbiteriana, na Deus e Amor, é na Universal, é na Testemunhas de Jeová. O lugar desses padres, dessas freiras, devia ser nos adventistas. Mas nós temos que olhar os padres que são santos, são poucos, mas eles existem. As religiosas sérias, elas existem. Os leigos sérios, eles existem. Eu disse aqui outro dia, eu não perco meu tempo com isso. Agora, as pessoas estão tão revoltadas, irmãos, que é preciso criarmos um dique para nós não levarmos à bancarrota a Igreja Católica que está em Fortaleza. A esperança que nós temos nesse novo arcebispo deve ser inflamada pelas nossas orações por ele. Não é fácil encontrar uma arquidiocese como ele encontrou. Mas é preciso ajudar Dom Gregório Paixão, com oração, incentivá-lo. É preciso ajudar os sacerdotes sérios, eles existem. As instituições, movimentos, comunidades pastorais sérias existem. Não perca seu tempo com quem está fazendo da igreja um furdunço. Quem está fazendo da igreja um bordel. Quem está fazendo da Igreja Católica em Fortaleza a casa do Portão Preto. Sai de sua paróquia, se ela estiver assim, se congregue em outra. Mas não sejamos cúmplices, não sejamos participantes da onda de vandalismo eclesial que estamos passando. A Igreja de Cristo está de pé. O surgimento desse Pedro III da Espanha é fruto dessas infidelidades que vão se juntando, dessas infidelidades que vão formando mosaicos, dessas infidelidades que não têm paradeiro, essas infidelidades que não param, fofocas em paróquia, bajulações a sacerdotes, né? Falso testemunho contra irmãos na fé. Eu procuro ser santo, que a minha comunidade seja santa. Eu procuro reprimir todo início de desacordo na comunidade que eu sou fundador. Quando eu fui para essa missa que o sacerdote mudou até a oração eucarística para dar piada em mim, eu fiz um gesto para todos os meus irmãos e apontei para todos eles que estavam na missa o sacrário, querendo dizer que nós estávamos ali por Jesus. Deixasse o sacerdote fazer as gracinhas dele. Ficou feio para ele, mostrando que é uma falsa vocação. Então eu mostrava aos meus filhos espirituais: olhem no sacrário. Nós somos a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja do Papa Francisco, a igreja de Dom Gregório. Não olhe para esse falso sacerdote. E é assim que nós temos que fazer. Ser fiéis à igreja, amarmos a igreja. Sermos dizimistas conscientes, participantes de pastorais conscientes, catequistas conscientes, encontreiros, encontristas,
conscientes, jovens de pastorais conscientes, liturgistas, leitores, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos conscientes. Não, nós não temos tempo para perder com esses que Jesus avisou que viriam. Nós somos da igreja verdadeira de Cristo. Não somos da igreja de Pio X. Somos da igreja de Francisco. Nós não somos das igrejas do passado, porque esses conservadores são os mais imorais. Eles e elas varrem para debaixo do tapete da hipocrisia os escândalos em seus institutos na madrugada, em seus conventos na madrugada, em seus grupos de leigos que terminam as reuniões eclesiais à base de uísque e embriaguez e desordem. Nós somos da igreja do Papa Francisco. Eu sou da igreja do Papa Francisco. E você? Você é de Pio X? Não. Pio X passou e fez o bem que podia. Muito bem extremista, mas o desequilíbrio na fé, ele provoca escândalos. Eu não sou da igreja de Pio X, eu sou da igreja do Papa Francisco. Por isso, meus irmãos, hoje com santa indignação, eu lhe digo, não desista da igreja. Tire seus olhos dos escândalos, tire seus olhos das sujeiras, tire seus olhos das trapaças eclesiásticas, paroquiais, diocesanas. Tire seus olhos do mal. Se concentre na verdadeira igreja de Jesus. Ninguém pode nada contra você se você decide ser católico, apostólico, romano para valer. Para isso existem as leis, para isso existe a sociedade, para isso existe a política, para isso existe a imprensa e para isso existe a polícia. Não tenha medo de quem lhe persegue porque você é católico, fiel ao Papa. Não tenha medo. Nós temos aí um grupo imenso de advogados, juízes, promotores que estão loucos para pegar um caso de perseguição religiosa a seu favor. Tire seus olhos dos sacerdotes impuros. Se concentre nos sacerdotes dignos, homens decentes. Tire seus olhos das religiosas impuras. Olhe para os que estão dando a vida como verdadeiras esposas de Jesus. Tire seus olhos dos leigos, cobertos de imoralidades e indecência, e olhe para os leigos que estão construindo o reino. Não se impressione com o Papa Pedro III, é um vigarista canalha. O nosso Papa é o Papa Francisco. Abençoado dia. Irmão Emanuel Maria.